Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho, sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Mística Cidade de Deus, de Maria de Ágreda. Introdução. A vida da Rainha do Céu. Razão de ser escrita esta obra e outras advertências. A escritora se justifica. Número 1. Experimente-se compreender, e será a felicidade de alguém o conseguir que uma simples mulher, por natureza, a mesma ignorância e fragilidade, e por suas culpas a mais indigna. Nestes últimos séculos, quando a Santa Madre Igreja se encontra tão bem provida de mestres e homens doutíssimos, tão enriquecida com a doutrina dos santos padres e doutores sagrados. Em ocasião tão inoportuna, quando até os professam a vida espiritual sob a direção de pessoas sábias e prudentes, vivem perturbadas e inseguros, sendo este caminho extraordinário olhado pelo mundo como suspeito e o mais perigoso de todos na vida cristã. Em tais circunstâncias, não me causaria muita admiração se alguém, considerando superficialmente que uma mulher como eu se atreva a escrever coisas divinas e naturais, logo me condenasse por audaciosa, leviana e presunçosa. Na mesma obra, e sua dificuldade, todavia, pode-se encontrar adequada justificação. Existem outras tão elevadas e superiores a nossos pensamentos, e tão desproporcionadas às forças humanas, que ao empreendê-las, ou nasce de pouco juízo, ou procede da força, ou outra fonte superior e de maior poder. A Mãe de Deus ultrapassa os anjos e os homens. Número 2. Filhos fiéis da Santa Igreja, devemos confessar que todos os mortais, não somente com suas forças naturais, mas ainda ajuntando-lhes os da graça comum e ordinária, são incapazes, ignorantes e mudos para empresa tão difícil como esta. Explicar ou escrever os ocultos mistérios e excelsos sacramentos que o poderoso braço do Altíssimo operou na criatura que destinara para a mãe sua. Aqui tem uma nota de rodapé. A expressão sacramento empregada aqui e em outros muitos lugares desta obra não significa um dos 7 sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, mas deve ser entendida como coisa ou ação sagrada. Não havendo expressão equivalente em português, conservamos essa forma para evitar o risco de truncar o sentido do texto. Formou-a qual impenetrável mar de sua graça e dons, e nela depositou os maiores tesouros da divindade. Não é muito, portanto,
que a ignorância de nossa fraqueza se reconhece incapaz, quando os mesmos espíritos angélicos fazem outro tanto e se declaram balbuciantes para falar sobre o assunto que ultrapassa seus pensamentos e capacidade. Por tudo isto, a vida desta fênix das obras de Deus é livro tão fechado, Apocalipse 4, versículo 3, que não se encontra, quer no céu, quer na terra, quem dignamente possa abri-lo. É claro que só é possível ao Todo-Poderoso Senhor, que a formou mais excelente que todas as criaturas, e a mesma Senhora, Rainha e Mãe Nossa, que teve capacidade para receber e apreciar não tão infáveis dons, para manifestá-lo na medida e tempo que for do agrado de seu unigênito Filho. Também está em suas mãos escolher instrumentos adequados e para sua glória mais idôneos. Os desígnios de Deus são insondáveis. Número 3. Bem julgara eu que tais instrumentos fossem os mestres e homens doutos da Igreja Católica e os doutores das escolas que nos têm ensinado o caminho da luz e da verdade. As razões e pensamentos do Altíssimo, porém, se elevam acima dos nossos, quanto os céus se distanciam da terra. Isaías 5, versículo 9. Ninguém pode reconhecer seus desígnios. Romano 11, 34. Nem em suas obras lhe dar conselho. Ele é quem sustenta o santuário nas mãos. Apocalipse 6, 5. Para os ventos, Jó 28, 25. Encerra os mundos em suas palmas. Isaías 40, 12. E com a equidade de seus santíssimos conselhos dispõe todas as coisas com peso e medida. Sabedoria 11, 21. Dando a cada um lugar e tempo oportuno. Ele derrama a luz da sabedoria e por sua justiça, bondade, a distribui. Ninguém pode subir ao céu para arrebatá-la. Ao tirá-la das nuvens, nem conhecer seus caminhos ou descobrir suas ocultas veredas. Somente ele a aguarda em si mesmo e como vapor e emanação de sua imensa caridade, esplendor de sua eterna luz, espelho sem mancha e imagem, sua bondade eterna. Transfunde-a por meio das almas santas às nações para com ela fazer amigos do Altíssimo e constituir profetas. O mesmo Senhor sabe por quê e para que a mim, a mais vil criatura, despertou, chamou, preparou, conduziu, obrigou e constrangeu a escrever a vida de sua digna mãe, rainha e senhora nossa. Número 4. Sem este impulso, a força da poderosa mão do Altíssimo não pode caber em prudente juízo que viesse tal pensamento ao coração humano, nem semelhante resolução ao meu ânimo, pois me reconheço e confesso por mulher fraca e sem virtude. Assim como não pude, por meu juízo, pensá-lo, tampouco devo, com pertinácia, resistir só por minha vontade. E, para se possa julgar retamente, contarei com sincera verdade alguma coisa do que sobre isso me sucedeu. Receios da escritora, número 5. No 8º ano da fundação deste convento, aos 25 anos de minha idade, confiou-me a obediência, o ofício que hoje indignamente exerço de superiora desta casa. Perturbei-me e afligi-me com grande temor e tristeza. Pela minha idade e desejo, não era inclinada a governar e mandar, e sim a obedecer e a ser governada. Sabendo que para dar-me ofício se havia pedido dispensa e por outras justas razões, aumentavam os temores com que o Altíssimo tem mantido o meu coração crucificado. Sinto um pavor contínuo e não posso explicar sobre o meu caminho. Se o meu caminho é seguro, se estarei em sua amizade e graça ou se perderei. Temores pelo cargo de superiora. Número 6.
Neste sofrimento clamei ao Senhor de todo o meu coração, para que me ajudasse e, se fosse sua vontade, me livrasse desse perigo fardo. É verdade que Sua Majestade, algum tempo antes, me havia prevenido, mandando-me aceitá-lo, acusando-me, ou com timidez. O Senhor sempre me consolava, declarando ser esse o seu beneplácito. Apesar disso, não cessei minhas petições, porque via em Deus esta coisa digna de consideração. Não obstante Sua Majestade mostrar-me ser aquela Sua Santíssima Vontade, a qual eu não poderia impedir, deixando-me liberdade para resistir e recusar. Débil criatura, fiz o que devia, reconhecendo quão grande era minha insuficiência em todos os pontos. Assim, prudente é o agir do Senhor para conosco. Conhecendo essa sua disposição, fiz muitas diligências para evitar perigo tão evidente, mas pouco advertido pela natureza infecta, pelos ressaibos e desornada concupiscência. Apesar disso, o Senhor insistia em sua determinação, consolava-me por si pelos santos anjos, admoestando-me a obedecer. Recorre à Mãe Santíssima. Número 7. Nessa aflição recorri à Rainha Mãe, singular refúgio de todas as minhas preocupações, e havendo-lhe exposto meus caminhos e desígnios, dignou-se responder-me com estas suavíssimas razões. Minha filha, consola-te, e não se perturbe o teu coração com o trabalho. Prepara-te para ele, e eu serei a tua mãe, e superiora a quem obedecerás. Sê-lo-ei também de tuas súditas, suprirei tuas faltas, e tu serás minha representante, por meio de quem realizarei a vontade de meu Filho e meu Deus. Em todas as tuas tentações e trabalhos, recorrerá a mim para te esclareceres, e em tudo receberás o meu conselho. Obedece-me, que eu te ajudarei e estarei atenta às suas necessidades. Estas são as palavras que me disse a rainha, tão consoladoras quanto proveitosas para minha alma, que se animou e confortou em sua tristeza. Desde esse dia, a mãe de misericórdia aumentou o que usava com a sua escrava, porque daí em diante fui mais íntima e contínua a sua comunicação com a minha alma, recebendo-me, ouvindo-me e instruindo-me com inefável benevolência, dando-me consolo e conselho em muitas aflições. Encheu minha alma de luz e doutrina de vida eterna, e mandou-me renovar os votos de minha profissão em suas mãos. Finalmente, desde aquela ocorrência, dedicou-se mais à sua escrava, essa amabilíssima senhora e mãe nossa. Afastou o véu dos ocultos e altíssimos sacramentos e magníficos mistérios em sua vida encerrados e escondidos aos mortais. Esse benefício e luz sobrenatural têm sido contínuos, especialmente nos dias de suas festividades e em outras ocasiões nas quais conheci muitos mistérios. Não foi, porém, com plenitude, frequência e clareza com que depois nos ensinou. A isto, porém, acrescentou muitas vezes a ordem de escrevê-los conforme a compreendia, enquanto ela os ditava e ensinava. Numa destas festividades de Maria Santíssima, particularmente disse-me o Altíssimo que conservara desconhecidos muitos sacramentos e benefícios que realizara com essa Senhora Divina. Mãe sua, enquanto vivera entre os mortais, desejava agora manifestá-los, e eu e que eu os escrevesse conforme ela mesma me iria ensinando. De modo contínuo, durante 10 anos que resisti, conheci ser essa a vontade de Sua Majestade Altíssima, até que comecei pela primeira vez a escrever esta divina história. Os anjos instruem a escritora. Número 8. Confiei essa preocupação aos santos anjos que o Todo-Poderoso escolhera para me guiar nesse trabalho de escrever a história de nossa rainha. Manifestei-lhes minha perturbação
e quão balbuciante e muda sentia a língua para tão árdua empresa. Responderam-me muitas vezes que era vontade do Altíssimo que eu escrevesse a vida da sua Mãe Puríssima, Senhora Nossa. Num certo dia, principalmente, em que argumentei muito com eles, representando minha dificuldade, incapacidade e grandes temores, disseram-me estas palavras: É com razão, alma, que sentes medo, perturbação e dúvidas. Em tal matéria, nós mesmos, os anjos, nos consideramos insuficientes para descrever coisas tão elevadas e magníficas, quais o poder divino operou com a Mãe de Piedade, Nossa Rainha. Lembra-te, porém, que faltará o céu e a terra, e tudo o que é ser deixará de existir, antes que falte a palavra do Altíssimo. Muitas vezes ele disse às suas criaturas, e a Igreja conserva suas palavras nas Santas Escrituras, que o obediente cantará vitória sobre seus inimigos. Pedro 21, 28. E não será arguido por obedecer. Quando criou o primeiro homem, em Gênesis 2,16, ao lhe intimar o preceito de não comer da árvore da ciência, estabeleceu a virtude da obediência, sob o juramento para a maior garantia do homem. Assim procedeu com Abraão, quando lhe prometeu que sua descendência nasceria o Messias. Gênesis 22:16. Ao criar o primeiro homem, também assegurou-lhe que o obediente não erraria. Repetiu esse julgamento ao ordenar a morte de seu Filho Santíssimo, o segundo Adão, que, por sua obediência, restaurou o que o primeiro perdera pela desobediência. Garantiu aos mortais que, imitando a obediência desse segundo Adão, viveriam para sempre, e o inimigo não teria parte em suas obras. Adverte Maria que toda a obediência se origina em Deus, como de sua primeira fonte. Nós, os anjos, obedecemos ao seu poder e retíssima vontade, porque nos é impossível desconhecê-la e nos opor a ela. Vemos o ser imutável do Altíssimo face a face e reconhecemos e conhecemos como é santa, pura, verdadeira, retíssima e justa. Essa certeza que nós, os anjos, temos na visão beatífica, vós, os mortais, também a tendes, de acordo com o vosso estado de viadores. Naquelas palavras que disse o Senhor a respeito dos superiores: Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 20:16. E quem vos obedece, a mim obedece. Em virtude de se obedecer por Deus, o Supremo, superior e principal razão da obediência, compete à sua poderosa providência o acerto dos obedientes. Quando o que lhes foi ordenado não é matéria pecaminosa. Isso ele promete com juramento, e antes deixará de existir o que é impossível para Deus do que faltar à sua palavra. Mateus 24:35. Assim como os filhos procedem aos pais, e todos os viventes descendem de Adão, multiplicados na posteridade na sua natureza, assim de Deus, suprema autoridade, procedem todos os superiores, obedecendo aos superiores por ele, nas suas pessoas, a ele obedecemos, vós, os chefes humanos, e nós, os anjos, a hierarquia superior, conforme nossa natureza angélica. Lembra-te, pois, alma, que todos te mandaram fazer o que duvidas. Se querendo tu obedecer, tal não fosse conveniente, o Altíssimo faria com tua pena o mesmo que fez com o obediente Abraão. Ao sacrificar o seu filho Isaque, mandaria um dos seus espíritos angélicos suspendê-la, como o fez com o braço e o cutelo de Abraão. No entanto, não manda que imobilizemos tua pena, mas sim que com rápido voo a conduzamos e, regendo-te, esclareçamos teu entendimento e te ajudemos. São Miguel Arcanjo, número 9. Estas razões e doutrina me foram dadas naquela ocasião pelos meus santos anjos e senhores, e noutras muitas o príncipe São Miguel me declarou a mesma vontade e ordem do Altíssimo.
Por contínuas iluminações, favores e ensinamentos deste grande arcanjo e príncipe celestial, compreendi os magníficos mistérios e sacramentos do Senhor e da Rainha do céu. Este santo arcanjo foi um dos que aguardavam e serviam com os demais para sua custódia, foram escolhidos de todas as ordens e hierarquias angélicas, como em seu lugar direi. Por ser também patrono e protetor universal da Santa Igreja, foi especial testemunha e ministro, fidelíssimo dos mistérios da encarnação e redenção. Assim, muitas vezes tenho entendido a respeito desse santo arcanjo, de cuja proteção tenho recebido singulares benefícios em meus trabalhos e combates, havendo-me ele prometido assistir e guiar nesta obra. Nova ordem divina para a monja escrever. Número 10. Além de todos os 7 mandatos e outros que não é necessário referir, e de quanto adiante direi, o mesmo Senhor diretamente muitas vezes me declarou seu beneplácito, com as palavras que somente agora posso refletir. Num dia da apresentação de Maria Santíssima no templo, disse-me Sua Majestade: Esposa minha, embora sejam conhecidos na Igreja militante muitos mistérios de minha mãe e dos santos, outros estão ocultos, principalmente os íntimos e secretos. Estes, e em particular, os de Maria Puríssima, quero que escrevas conforme fores instruída. Eu vos declarei e mostrarei, porque, pelos ocultos juízos de minha sabedoria, os mantive reservados, enquanto não era tempo conveniente e oportuno à minha providência. Agora o é, sendo minha vontade que os escrevas, obedece, alma. A prova da obediência, número 11. Todas essas coisas que tenho dito e outras que poderia declarar não teriam sido capazes de resolver minha vontade, a determinação tão árdua e estranha às minhas condições, se não lhe fosse acrescentada a obediência aos superiores que governam minha alma e me ensinam o caminho da verdade. Meus receios e temores não seriam de molde a me assegurar em matéria tão difícil, quanto em outras mais fáceis, sendo sobrenaturais, mesmo a obediência custa a me sossegar. Mulher ignorante, procurei sempre este norte. É mister conferir todas as coisas com os guias espirituais, ainda as que parecem muito elevadas e insuspeitas, não as tendo por certas e seguras, enquanto não receberam a aprovação dos mestres e ministros da Santa Igreja. Tudo isto procurei fazer na direção de minha alma, e ainda mais neste propósito de escrever a vida da Rainha do Céu, para que meus prelados não fossem influenciados por meus relatórios. Muito me esforcei, dissimulando algumas coisas, pedindo com lágrimas ao Senhor que lhes desse luz e acerto, e muitas vezes desejando que lhes tirasse do pensamento esta empresa, e não me deixassem errar, nem ser enganada. Vacilação por muitos anos. Número 12. Confesso também que o demônio, aproveitando-se de minha natural timidez, tem se esforçado muito para impedir esta obra, procurando modos para me aterrar e afligir. Teria sem dúvida me obrigado a deixá-la se a indústria e perseverança invencível de meus prelados não houvesse encorajado minha covardia, dando também ocasião para que o Senhor, a Virgem Puríssima e os santos anjos renovassem sua iluminação, sinais e prodígios. Apesar de tudo isso, protelei, ou para melhor dizer, resisti por muitos anos aos mandatos de todos, como adiante direi, sem me atrever a principiar trabalho não superior a minhas forças. Creio haver sido especial providência de Sua Majestade, porque no decurso desse tempo aconteceram-me tantos sucessos, e posso dizer mistérios e provações tão diversas e extraordinárias, que não poderia gozar da quietude e serenidade espirituais necessários para receber esta luz e ensinamento.
Não é em qualquer estado, ainda que seja muito elevado e perfeito, que o ápice da alma pode estar idôneo para receber tão alto e delicado influxo. Fora dessa razão, encontro outra. Nesta longa dilação, pude melhor me informar e assegurar mediante a nova luz que se vai alcançando com o tempo, com a prudência que se vai adquirindo por várias experiências e ainda com a persistência do Senhor dos Santos e de meus prelados em suas instâncias. Tão continuada ordenação me tranquilizou e deu certeza, vencendo meus temores, covardia e perplexidade, deixando ao cuidado do Senhor o que desconfio de minha fraqueza. Confiança na obediência. Número 13. Confiando, pois, nesta grande virtude da obediência, resolvi, em nome do Altíssimo e da Rainha minha Senhora, render minha resistência. Chamo grande esta virtude não só porque ela oferece a Deus em holocausto e sacrifício a parte mais nobre da criatura que é a mente, ditame e vontade, mas também porque nenhuma outra virtude garante mais o acerto do que a obediência. Com ela, a criatura não age por si, mas sim como instrumento de quem a governa e manda. Ela fortaleceu Abraão para vencer a força do amor natural por Isaque. Gênesis 22, 3. Se foi poderosa para isso, e para que o sol e os céus suspendessem sua veloz carreira, bem o pode ser para movimentar a terra. Se Osa se houvesse orientado pela obediência, certamente não teria sido castigado por ousado e temerário em tocar a arca. 2 Reis 6:7. Bem vejo que, ainda mais indigna, eu entendo a mão, eu estendo a mão para tocar, não a arca, inanimada e figurativa da antiga lei, mas a arca viva do Novo Testamento, onde foi encerrado o maná da divindade e o autor da graça e sua santa lei. Se me calo, porém, temo com razão desobedecer a tantos mandatos e poderei dizer como Isaías: ai de mim, porque calei. Isaías 6:5. Portanto, ó rainha, a senhora e senhora minha, melhor será que resplandeça a minha vileza, vossa benigna piedade e misericórdia, e o favor de vossa liberal mão. Melhor será que me deis para obedecer às vossas ordens do que incorrer em vossa indignação. Será ato digno de vossa clemência, ó Mãe Puríssima, elevar da terra o pobre e de um ser fraco e menos idôneo fazer instrumento para obras tão difíceis. Com isso exaltareis vossa benignidade e a que vosso Filho Santíssimo vos comunicou. Deste modo, não dareis motivo à falsa presunção para imaginar que, por indústria humana, prudência terrena ou força e autoridade da controvérsia, se produz esta obra. Será assim pela virtude da graça divina com que despertas de modo os corações e o atrais a vós, fonte de piedade e misericórdia. Falai, pois, Senhora, que vossa serva escuta, com ardente vontade de obedecer-vos como deve. No entanto, como poderão meus desejos igualar a minha dívida? Impossível será a digna retribuição, mas se possível fora, eu a desejara. Ó grande e poderosa rainha, cumpri vossas promessas e palavras, manifestando-me vossas graças e atributos, para que vossa grandeza seja mais conhecida e exaltada por todos os povos e gerações. Falai, Senhora, que vossa serva ouve. Falai e glorificai ao Altíssimo pelas obras poderosas e maravilhosas que sua destra realizou em vossa profundíssima humildade. De suas mãos feitas ao torno, repletas de jacintos, derrame-me as graças nas vossas, e delas a vossos devotos e servos, para que os anjos o bendigam, os justos o exaltem, os pecadores o procurem, e todos tenham o exemplo da suma santidade e pureza. Com a graça de vosso Filho Santíssimo,
tenha eu este espelho e eficiente modelo, por onde possa ordenar minha vida. Este há de ser o primeiro desígnio de minha atenção em escrever a vossa. Assim, repetidas vezes me disse Vossa Alteza, dignando-se oferecer-me um vivo retrato e animado espelho sem mancha, onde eu veja e adorne minha alma para ser filha vossa e esposa do vosso Filho Santíssimo. Submete a obra à correção da Igreja. Número 14. Esta é toda a pretensão e desejo. É toda a minha pretensão e desejo. Não escreverei ao modo da mestra, senão como discípula, não para ensinar, mas para aprender, já que por obrigação na Santa Igreja devem as mulheres calar, para ouvir os mestres. 1 Coríntios 14, 34. Todavia, como instrumento da Rainha do Céu, manifestarei o que Sua Majestade se digna me ensinar e mandar, para receber o Espírito que seu Filho Santíssimo prometeu. Enviar sobre qualquer espécie de pessoa sem exceção, todas as almas são capazes. Também o são para manifestar, no conveniente modo, como receberam seu Espírito, se a autoridade superior assim ordena. Com prudência cristã, conforme julgo hajam disposto meus prelados. Que eu erre é possível, em consequência de ser mulher ignorante, não, porém, voluntariamente ou por obedecer. Assim me remeto e sujeito a quem me guia e à correção da Santa Igreja Católica, a cujos ministros recorrerei em qualquer dificuldade. Quero que meu prelado, mestre e confessor, seja testemunha e censor da doutrina que recebo, e juiz vigilante e severo de meu proceder no cumprimento dela, e das obrigações que me decorrem deste benefício. A obra é escrita pela segunda vez. Número 15. Por vontade do Senhor e ordem da obediência, escrevi esta divina história pela segunda vez. Na primeira, a luz com que conhecia seus mistérios era tão abundante e fecunda, e minha incapacidade tão grande, que para dizer tudo não bastou a língua. Não conseguiram as palavras nem a velocidade da pena. Deixei algumas coisas, e com o tempo e novas inteligências, encontrou-me mais disposta para escrevê-las agora. Não obstante, sempre deixarei de dizer muito do que entendo e conheço, porque explicar tudo nunca é possível. Conheci no Senhor ainda outra razão. Ao escrever a primeira vez, me preocupei muito pela forma desta obra. Além disso, tão grandes foram as tentações e temores, tão excessivas as tempestades de pensamentos que me combatiam para convencer-me de temerária por empreender obra tão árdua, que resolvi queimá-las. Creio não ter sido sem permissão do Senhor, porque em estado de tanta perturbação, a alma não podia receber o conveniente e o que o Altíssimo desejava. Escrevê-la em meu coração, gravando em meu espírito sua doutrina, segundo me é mandado agora, e se pode deduzir do seguinte fato. Deus ordena escrever esta obra. Número 16. No dia da festa da purificação de Nossa Senhora, depois de haver recebido o Santíssimo Sacramento, quis celebrar esta santa festividade, por ser aniversário da minha profissão. Com ações de graça e submissão, coração ao Altíssimo que, sem merecimento meu, me aceitou por esposa. Ao expressar estes afetos, senti em meu interior uma eficaz transformação com a abundantíssima luz que me atraía, compelindo-me forte e suavemente ao conhecimento de Deus, de sua bondade, perfeições e atributos, e à convicção da minha própria miséria. Estes motivos, que ao mesmo tempo se ofereciam ao meu entendimento, produziram diferentes efeitos. O primeiro absorvia toda a minha atenção e vontade, enquanto o segundo aniquilava-me, apegando-me ao pó. Meu ser se desfazia, sentindo veementíssima dor e contrição de meus graves pecados.
Tomava firme propósito de emenda e de renunciar a tudo quanto o mundo tem, para elevar-me da terra ao amor de Deus. Nestes afetos desfalecia, e a maior dor vinha a ser consolo e a morrer era viver. Apiedando-se de meu delíquio, unicamente por sua misericórdia, disse-me o Senhor: Não desanimes, minha filha e esposa, para para te perdoar, lavar e purificar das culpas, aplicar-te-ei meus infinitos merecimentos e o sangue que por ti derramei. Anima-te a adquirir a perfeição que desejas, imitando a vida de minha Mãe Santíssima. Escreve-a pela segunda vez, para acrescentar o que falou na primeira e para imprimir em teu coração sua doutrina. Não irrites mais minha justiça, nem afastes a minha misericórdia, queimando o que escreves, para que minha indignação não retire a luz que, sem mereceres, te dei para conheceres e revelares estes mistérios. Advertência da Mãe de Deus. Número 17. Logo vi a Mãe de Deus e da piedade dizer-me: Minha filha, ainda não colheste o devido fruto da árvore da vida de minha história que escreveste. Nem chegaste à medula de sua substância, não recolheste bastante deste maná escondido, nem chegaste à última e perfeita disposição que necessitavas para o Todo-Poderoso ir gravando em tua alma minhas virtudes e perfeições. Dar-te-ei as disposições convenientes para que a divina destra quer operar em ti. Da abundantíssima graça que me comunicou, pedi-lhe licença para adornar e preparar a tua alma, por minha mão e intercessão, a fim de tomares a escrever minha vida sem te preocupares com a sua forma interior, mas antes com seu fundo e substância. Conserva-te passiva, sem criar obstáculos para receber o caudal da divina graça que o Todo-Poderoso derramou em mim. Sobre ti transbordará a parte que sua divina vontade dispuser. Não a impeças, nem a reduzas por tua mesquinhez e imperfeito procedimento. Logo compreendi que a Mãe de Piedade me vestiu um traje mais branco do que a neve e mais resplandecente do que o sol. Em seguida cingiu-me com um cinto riquíssimo e disse: Com isto participarás de minha pureza. Pediu ao Senhor ciência infusa para adornar-me com ela, ao modo de formosíssimos cabelos e outras joias preciosas que eu compreendia serem grandes, embora fosse incapaz de avaliar seu preço. Depois deste adorno, disse-me a Divina Senhora: Trabalha fiel e diligentemente por me imitar e ser perfeitíssima filha minha, gerada pelo meu espírito e alimentada ao meu seio. Dou-te minha bênção, para que em meu nome e sob minha direção e assistência escrevas pela segunda vez. Descrição da obra. Número 18. Esta santa biografia, para maior clareza, divide-se em 3 partes. A primeira trata dos primeiros 15 anos da Rainha do Céu, desde a sua conceição puríssima até que em seu virginal seio tomou carne o Verbo eterno e o que nestes anos operou o Altíssimo em Maria Santíssima. A segunda parte compreende o mistério da encarnação, toda a vida de Cristo Nosso Senhor, sua paixão, morte e ascensão aos céus, tempo em que viveu a Divina Rainha com seu Filho Santíssimo, e o que fez durante essa época. A terceira parte será o restante da vida da Mãe da Graça, depois que ficou só no mundo, sem Cristo nosso Redentor, até chegar a hora de seu feliz trânsito e coroação nos céus como sua imperatriz, para viver eternamente como filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Essas 3 partes são divididas em 8 livros para mais fácil manuseio e para construir permanente objeto de meu entendimento, estímulo de minha vontade e minha meditação dia e noite. Época e circunstâncias da composição da obra.
Número 19. Para refletir em que tempo escrevi esta divina história, é preciso saber que este convento de religiosas descalças da Puríssima Conceição foi fundado por meus pais, Frei Francisco Coronel e Madre Soror Catarina de Arana, em sua mesma residência, por disposição e vontade divina, manifestada em particular revelação à minha mãe Soror Catarina. A fundação realizou-se na oitava da Epifania, a 13 de janeiro do ano de 1619, perdão. No mesmo dia, minha mãe e duas filhas tomamos o hábito e meu pai entrou na ordem de nosso seráfico pai São Francisco, onde dois filhos já eram religiosos. Vestiu o hábito, professou, viveu edificando a todos e morreu santamente. Minha mãe e eu recebemos o véu no dia da purificação da grande rainha do céu, a 2 de fevereiro do ano de 1620. Por não ter idade suficiente, adiou-se a profissão da segunda filha. Unicamente da bondade do Todo-Poderoso, recebeu nossa inteira família a graça de consagrar-se a Ele no estado religioso. No oitavo ano da fundação, aos 25 de minha idade, de 1627 do Senhor, confiou-me a obediência, o ofício de prelada, que hoje indignamente exerço. Durante 10 anos de prelazia, recebi muitos mandatos do Altíssimo e da grande Rainha do Céu para escrever sua vida santíssima. Com temor e timidez resisti todo esse tempo a estas ordens divinas, até o ano de 1637, em que comecei a escrevê-la a primeira vez. Ao terminá-la, pelos temores e tribulações já ditos, e por conselho de um confessor que me assistia na ausência do principal, que me dirigia, queimei todos os papéis e outros muitos, assim dessa sagrada história, como de outras matérias importantes e misteriosas. Disse-me ele que na Santa Igreja as mulheres não deviam escrever. Obedeci-lhe prontamente para depois receber ásperas repreensões dos superiores e do confessor que estava a par de toda a minha vida. Intimaram-me novamente a escrevê-la outra vez, e o Altíssimo e a Rainha do Céu renovaram seus mandatos para que obedecesse. Nessa segunda vez, foi tão copiosa a luz que recebi sobre o ser divino, tão abundantes os benefícios, que a destra do Altíssimo me comunicou para que minha pobre alma se renovasse e vivificasse nos ensinamentos de sua divina mestra. Tão perfeitas as doutrinas e tão elevados os mistérios, que me via obrigada a compor outro livro à parte, embora pertença à mesma biografia. Este livro por título Leis da Esposa, ápices de seu casto amor e fruto colhido da árvore da vida de Maria Santíssima, Senhora Nossa. Com o favor divino, começo a escrevê-la em 8 de dezembro de 1655, dia da Puríssima e Imaculada Conceição. Fim da introdução da primeira parte. Que eu vos louve, ó Virgem Mãe de Deus, dai-me força contra os vossos inimigos.